Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira e com alegria apresento para você o nosso programa que vai ao ar todos os domingos e claro, fica aqui no podcast também. Em qualquer momento você pode estar aí assistindo, para que cada vez mais pessoas conheçam um pouco mais sobre o amor de Deus a cada um de nós. Irmãos e irmãs, eu peço que vocês possam divulgar a nossa programação. Não somente esse programa, Boa Noite, meu Pai, mas também toda a grade de programas da Rádio Alvorada. Isso porque nós temos um grande compromisso com a sociedade, levarmos valores através do Evangelho. E cada vez que você clica nesse link e envia para o seu grupo de amigos, por exemplo, não tenha dúvida, muitas pessoas são privilegiadas por estarem ouvindo e ao mesmo tempo, claro, conhecendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então peço que você desde já divulgue nos seus grupos de amigos, do condomínio, do futebol, enfim, para que mais pessoas conheçam um pouco mais sobre o grande amor de Deus a cada um de nós. O nosso programa, ele traz sempre essa intenção de nós olharmos o nosso dia a dia e nos voltarmos para Deus. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre a nossa dimensão da fé. O que é a fé? Como podemos medi-la, entre aspas, é claro? Como podemos dizer que a fé está em nós, sentimos ela no nosso dia a dia? Ou seja, esses questionamentos nós temos muitas vezes e não temos uma resposta nem sempre adequada ou apurada. Então eu vou tentar passar para vocês hoje essas explicações sobre a dimensão da fé. Nós sabemos que a fé é algo que exige assim, um grande comprometimento com a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra, não conhece a trajetória de Deus em relação ao Pai, Criador, para com seu Filho Jesus, depois não conhece também Jesus que se doou para a nossa salvação, essa pessoa com certeza vai ter um pouco mais de dificuldade para compreender o que é a fé, como aplicá-la no seu dia a dia. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos que vão nos ajudar a compreendermos um pouco mais sobre a fé. Então a fé, claro, é algo abstrato, ninguém vê. Ninguém consegue apalpar, a fé. Mas ela existe. Não é porque ela é invisível que ela não pode estar em nosso meio. Então os exemplos são estes. Você agora, por exemplo, está no domingo, à tardezinha, começando à noite, ou um outro dia assistindo pelo podcast, vai perceber que o ambiente que você está, ele diz muito sobre o que você vai sentir. Por exemplo, você pode estar agora dentro do seu carro com o ar-condicionado ligado. Você vai o que? Está sentindo? Frio. Um pouquinho de frio, um frio agradável. É você que deseja aquele frio, você coloca lá a temperatura que você quer e vai sentir aquele frio. Ou quem está num ambiente natural, numa varanda, por exemplo, vai saber se está ou não, por exemplo, calor. Vai sentir se está calor. Então, nós não percebemos a presença física do frio e do calor, mas nós percebemos quando eles estão ao nosso redor. E a fé, claro, é a mesma dimensão no que diz respeito a nós sentirmos. Ela não é palpável, como eu já disse, mas você consegue saber que ela existe. Você consegue perceber que ela está atuando ali com você naquele momento. Então é a experiência que nos torna mais próximos de Deus para sentirmos algo que é invisível e termos a clara certeza que esse invisível vai fazer toda a diferença em nossa vida. Então, por exemplo, você está com calor, você vai tirar as peças de roupas. Está com uma blusa, duas blusas, uma blusa não muito quente, mas manga comprida, você vai tirar essas roupas, por exemplo. Estou com frio. Estou sentindo frio, não vejo, mas sei que está frio ao meu redor. Então eu vou me agasalhar, vou colocar roupas em meu corpo. Então, irmãos e irmãs, este é o parâmetro na dimensão humana para compreendermos e sabermos que a fé, ela existe. Mas ela exige o quê? Que eu possa me dispor a conhecê-la, a perceber essa presença dela, uma presença não palpável, é claro, e saber que ela pode agir na minha vida. Que ela pode fazer, por exemplo, toda a diferença naquilo que eu vou fazer naquele momento, na minha vida como um todo. E para vermos que a fé, ela exige ir atrás, trabalhar, empenhar-se,
temos uma passagem bíblica que mostra exatamente isto. A passagem é daquela mulher que estava buscando uma cura, mas não conseguia chegar até Jesus. Toda vez que ele vinha em alguma visita, ia a alguma cidade, ela ia atrás com todas as outras pessoas, mas ela, naquele tempo, por ser mulher inclusive, não tinha essa dimensão de estar junto com os homens, é um pouco de exclusão, que infelizmente hoje ainda existe um pouco na sociedade essa diferença. Naquele tempo muito mais aguçada, é claro. Mas essa mulher tentou exprimir isso na sua fé, na sua vida, aliás, buscando o campo da fé. Como quem diz, olha, eu estou enferma e eu sei que esse homem pode me curar, então eu vou atrás. A fé é exatamente isso. É saber que Deus ele pode atuar em nós quando nós nos dispomos para que ele realmente atue em nossa vida. Ele pode tudo, mas não é mágico, claro. Então é eu que tenho que me dispor a ir atrás. E essa mulher foi atrás de Jesus. Mas naquele tempo, naquele momento em que ela sabia que ele estava em tal lugar, que ela foi ao encontro também, claro, centenas e centenas de pessoas também estavam. Então, ela sentiu muita dificuldade em adentrar naquele momento. Mas conseguiu, foi devagarzinho, foi tentando, porque quando temos um ideal que o colocamos acima de todas as nossas forças, a gente consegue o ideal, sem dúvida alguma. É um trabalho árduo, mas a gente consegue. E essa mulher então conseguiu chegar até perto de Jesus. E então, ela se sentindo uma grande pessoa pecadora, se sentindo e sabendo que pela sociedade jamais poderia tocar em Jesus, o que ela fez? Tocou em sua roupa, em seu manto. E naquele momento, Jesus sente que alguém o tocou. Ele pergunta para os seus apóstolos, olha, alguém me tocou? Até alguém brinca com ele, acho que é Pedro, Senhor, tanta gente aqui empurrando e o Senhor fala que alguém me tocou? Claro que alguém tocou no Senhor. Todo mundo se esbarrando, alguém tocou sim. E ele fala, não é este tocar que eu estou me referindo, Pedro. Eu senti que uma força saiu de mim, porque alguém precisava estar comigo. Não é o tocar físico, é sentir que alguém precisa e por acreditar vai ao encontro. E então, essa força que emanou de Jesus foi o quê? Foi o clamor dessa mulher dizendo, Senhor, cura-me, eu preciso estar contigo. E realmente isso aconteceu na vida dessa pessoa. Mas isso por conta do quê? A fé. A fé que ela trabalhou, a fé que ela lapidou, colocando ela em prática e, claro, o fruto veio. Então, irmãos e irmãs, busquemos essa compreensão. Assim como eu sinto se está calor ou frio, mas não vejo nenhum destes, eu vou saber também quando que a minha fé está aguçada, está sendo trabalhada, está sendo emanada para que eu consiga ter uma plena comunhão com Jesus. Irmãos e irmãs, outro exemplo bíblico interessante é também do soldado romano, que ele vai ao encontro de Jesus, porque a filha estando doente, ele pensou, eu vou ao encontro de Jesus e eu vou conseguir a cura o mais rápido. Ou seja, ao invés de esperar Jesus chegar na região, ele foi ao encontro dele com os seus soldados. Sabendo que ele ia passar em tal situação, aliás, em tal local, ele pensou, eu vou ao encontro e assim que o encontrar, irei colocar a situação toda e então ela receberá a cura mais rápido. E assim aconteceu. Ele foi ao encontro. Que inclusive isso nos mostra o quê? O que nos mostrou anteriormente, sobre a dimensão de estarmos buscando a nossa fé em nossa caminhada, o Papa Francisco deixou bem claro sobre a igreja em saída. A caminhada, é o movimento, a fé é exatamente isso também. Então ele foi com os seus soldados ao encontro de Jesus. Quando encontrou, claro, toda aquela dimensão teológica, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Jesus então, vendo a fé daquele homem, ele fica admirado inclusive, porque não era comum as pessoas terem tamanha fé. Vejam, tamanha fé a ponto de ter esse movimento, de ir ao encontro, de sair do seu local e ir onde Jesus estava. Então Jesus, ele faz com que esta pessoa, por intermédio, no caso dessa moça, por intermédio do soldado que foi até lá, ela receba a cura.
Mas o que nos mostra o campo da fé nessa história, nessa parábola, é o quê? É que na hora em que ele contou para Jesus e pediu a cura dessa menina, naquela hora, claro, ele não sabia, não estava junto com a menina, porque eles tinham vindo de encontro, mas ele, depois que chegou em casa, ele foi advertido de que a menina ficou curada tal hora. Por exemplo, às 14 horas. E ele começou a pensar, mas às 14 horas eu estava lá, encontrando com Jesus? Sim, realmente. Na hora em que ele confiou a Jesus esse milagre, naquele mesmo instante, a cura aconteceu. Porque, irmãos e irmãs, para o campo da fé não precisamos do tempo, da quilometragem, distância, não. Eu sempre falo na missa que uma oração feita, ela chega a qualquer lugar do universo no mesmo instante. Porque é Deus que leva essa oração, é Deus que leva essa prece. É Deus que leva esse pedido, um clamor de uma pessoa. E Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando você faz uma prece para Deus, ela já está no universo. Ah, eu tenho um parente ou um amigo, ou alguém que precisa da minha oração e mora lá no Japão. Você estando aqui no Brasil, você pode fazer a oração e naquele mesmo instante, aquela pessoa vai receber essa graça ou vai receber esse favor espiritual, que assim eu costumo falar. Claro, lá em outro horário, mas a questão do tempo do ser humano, mas na dimensão, o que acontece agora vai acontecer lá também no mesmo instante em relação ao tempo, ao mundo. Para vermos o quê? Que a fé, quando ela é bem conduzida, quando ela é bem alicerçada, nós conseguimos levar ela para outro lugar por intermédio de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Basta o quê? Eu pedir, eu confiar, eu dar esse primeiro passo, como vimos agora há pouco. Isso por quê, irmãos e irmãs? Porque a fé é exatamente esse momento único, onde eu, vendo o que é, aliás, eu percebendo o que é invisível, eu posso transformar em algo palpável. Por exemplo, uma pessoa que estava doente virou uma pessoa sadia. A fé nos dá esse privilégio. A oração, ela é elevada àquela pessoa, àquela situação como um todo, e não tenha dúvida alguma que naquele momento tudo pode acontecer, porque não depende do homem, não depende da pessoa, é de Deus. O condutor, sim, é a minha fé, mas o operar, né, todo o operacional, depende de Deus. Então, o meu clamor, a minha prece enquanto filho de Deus, né, é para que tal situação aconteça, tal pessoa fique curada, tal pessoa melhore de vida, tal pessoa passe por essa turbulência, mas o operacional é Deus quem vai conduzir. Então, nosso campo é apenas o quê? Acreditar. Saber que Deus ele vai nos conduzir de tal forma que toda a nossa perspectiva ela vai sempre alimentar algo bom para aquela outra pessoa. E aqui então eu trouxe também um exemplo muito interessante no tempo do mundo, na história do mundo, na igreja inclusive, que é o milagre de Lantiani. Cidade de Lantiani, na Itália, nos remonta o quê? A esse milagre aonde o padre rezando a Santa Missa, mas com aquela pequena dúvida. Sabe quando a pessoa às vezes está em crise vocacional, em crise de fé, o que todo mundo pode passar, isso é normal para o ser humano? Não existe perfeição humana, claro. E esse monge, então, não foi bem lapidado, esse padre, aliás, não foi bem lapidado, né? E, de repente, começou a ver esses pensamentos. Mas será que realmente é consagrado? Se transforma mesmo em carne? Realmente esse vinho vira sangue? E eis, então, que naquele momento, claro, Deus não precisa disso para que alguém acredite nele. Isso é uma coisa muito bem clara. A fé é exatamente acreditar naquilo que eu não vejo. Ou seja, eu não preciso ir lá em Lantiani para dizer eu tenho fé na Eucaristia. Não preciso. Que bom que aconteceu. Como disse, ficou na história, né? E naquele momento então que o padre estava rezando a missa, eis que o vinho transformou-se em sangue e a hóstia transformou-se em carne. Eis que a NASA estuda isso tudo, fez todo o aparato de estudos, né? E eis que vem a comprovação também, né? É sangue de judeu, a carne é do miocárdio, do coração, o tipo de sangue, tudo compatível com a história.
Então foi um momento onde o invisível tornou-se visível, não pela fé daquele padre em si, mas Deus quis que isso acontecesse como um milagre eucarístico, como temos muitos no mundo todo hoje, por exemplo, né? Mas para quê? Para que aqueles que não creem, eles tenham um suporte a mais para buscar em Deus essa certeza da presença dele. Então, repito, não é que eu tenho que ver um milagre acontecer para dizer eu agora tenho fé. Jesus foi bem claro com Tomé, né? Felizes aqueles que creem sem terem visto, porque Tomé só acreditou que já era Jesus quando viu. Na segunda vez que ele apareceu, porque na primeira ele não estava presente. Então Jesus deixa bem claro, olha Tomé, felizes são aqueles que creem, né, que acreditam sem terem visto, porque a fé é exatamente isso, é depositar minha confiança no que eu não estou vendo, mas eu sei que existe e eu sei que atua. Irmãos e irmãs, nesse contexto de fé, de história, de parábolas, eu quero agora trazer um dado histórico interessante que nos mostra um relato de pura fé. Esse relato está então no século III, ele aconteceu lá na França, com São Dionísio, lá em Paris. Que foi então, depois de tudo isso, o que aconteceu, que já irei falar, ele tornou-se então o primeiro bispo lá de Paris, e tornou-se santo depois, é claro, com o milagre. Então São Dionísio, ele queria converter as pessoas, claro, pela pregação. Ninguém é obrigado a se converter, de forma alguma, mas ele fez o trabalho dele, anunciar a boa nova para que muitas outras pessoas conhecessem, pudessem também saborear a palavra, a Eucaristia, o que é uma vida de comunidade. Ou seja, ele, com toda certeza, ele queria que as pessoas conhecessem, se aprofundassem um pouco mais naquilo que é bom, naquilo que é justo. Mas claro, as pessoas têm liberdade e nem todas querem uma conversão de vida, porque conversão de vida significa o quê? Uma mudança, né? Uma transformação, um empenho, uma mudança radical naquilo que eu faço. Então nem todos quiseram colocar isso em prática. Mas eis que São Dionísio, ele colocou em prática o quê? Uma figura muito comum, como todos os outros santos e santas. Viver intensamente aquilo que ele pregava. E começou. Aquilo que era ele no meio da comunidade, era ele lá no altar, nas suas palavras, nas suas convicções, nas suas decisões. E quando alguém é iluminado a tal ponto de dizer eu vivo a minha fé, incomoda muita gente. Isso é um fato. Nem todos querem Cristo como centro do mundo, aliás, como luz do mundo. Nem todos. Vejam, por exemplo, por que os papas muitas vezes são atacados. O Papa é tão querido, onde ele vai é bem recebido, o povo vai até Roma para ver o Papa, se for em Roma e não ver o Papa, mesma coisa de não ter ido. São ditados. Mas preste bem atenção, nem todos gostam do Papa, nem todos gostam de Jesus. Então São Dionísio começou a ensinar a boa nova às pessoas, e isso incomodou muita gente. Vejam, por exemplo, quando nós voltamos um pouco para a Bíblia, Herodes gostava mesmo dessa criança que ele ficou sabendo, a tal ponto de dizer, olha, quando encontrarem essa criança, voltem que eu também quero ir lá para adorá-la, respeitá-la, fazer a reverência. Não, ele não queria isso de forma alguma, ao contrário, queria eliminar essa criança porque ele sabia que, pela história que falavam, essa criança iria tornar-se um rei. Apesar que ele entendeu errado, não era rei terreno, era rei celestial. Mas até ele compreender isso, ele já queria dizer o quê? Eu não quero perder o meu reinado. Então, achem essa criança que eu vou matá-la para que ela não assuma o reinado em algum momento dessa humanidade. Então, voltando para São Dionísio, lá em Paris, século III, eis que ele começou a incomodar muitas pessoas, porque começou a dizer, ou não dizer por palavra, mas com a própria vida, quem era Jesus. Nós temos esse privilégio hoje, né, de vivermos bem o Evangelho e as pessoas olharem para nós e olha, aquela pessoa é um testemunho de vida. Então eu vou para aquela igreja, eu vou para aquela comunidade porque alguém lá dá testemunho não por palavras, mas com a própria existência. Então, eis que por esse incômodo que ele estava causando, ou seja, dando valores à sociedade, isso incomodou então os reis. Como quem diz, olha, esse homem vai educar nosso povo.
Eu não quero um povo educado. Eu quero um povo que eu possa controlar. E os valores que ele coloca são valores que o povo vai mudando de ideia. Então não queremos esse homem aqui. Então foi a sua condenação à morte. Como quem diz, vamos matá-lo e vamos resolver esse problema. Não vai existir mais, vai deixar medo em quem estava seguindo ele e nós seguimos comandando o povo à nossa maneira. Portanto, irmãos e irmãs, como disse, quando agimos com fé, a graça de Deus sempre está em nosso meio, sempre. Veja, por exemplo, Santa Catarina, né? Que também deu o seu testemunho, mas que com a sua maneira de viver incomodou muitas e muitas pessoas e também quiseram tirá-la de cena. Mas ali estava a presença divina e claro que ela deixou todo o legado dela para que mais pessoas buscassem ela como este exemplo. Então São Dionísio, ele, após ser condenado por ser luz na humanidade, a sentença foi essa, né? Vamos matá-lo, né? Vamos cortar então a cabeça e ele não vai mais nos incomodar. E assim aconteceu. Levaram ele para o local onde já estava previamente tudo preparado, deceparam a cabeça dele, só que, irmãos e irmãs, olha que interessante essa história, né? Esse momento de fé, aliás. História porque está no contexto do mundo, né? Aconteceu um dia, está datado no século III, na França, naquele tempo região da Gália, hoje a atual França. Para vermos o quê? Quando a cabeça dele foi decepada, esse homem, então, São Dionísio, ele segurou a própria cabeça nas mãos e andou um bom percurso ainda. Ah, mas padre, isso não é história, não? Não é história no sentido de que foi inventado ou uma lenda, não. Isso é o quê? O campo da fé para dizermos que Deus atua quem nele se confia. Isso por quê? Porque Deus queria mostrar às pessoas algo nesse sentido? Não. Para Deus isso não é nenhum feitio. Alguém andar com a cabeça decepada? Não. A questão é esta. É que nesse trajeto que ele caminhou com a cabeça nas mãos, todas as pessoas ao seu redor, ao redor da estrada, foram se convertendo. Naquele mesmo instante. Assim como o soldado romano, né, que feriu Jesus. Quando ele percebeu, naquele momento ele se converteu. Assim como o bom ladrão também se converteu. Então, irmãos e irmãs, a nossa conduta de fé é para vivermos bem o Evangelho e mais do que isso, que mais pessoas sintam o desejo e o anseio de se converterem. Então, São Dionísio tornou-se o primeiro santo lá naquela região, no sentido daquela geografia, que foi então o primeiro bispo de Paris, né, na França, e a partir daí então foi aonde ele caiu, claro, depois de uma caminhada, o corpo caiu, ali estava morto, então literalmente, mas nessa trajetória muitas vidas foram salvas pela conversão. Então até hoje temos lá a Basílica de São Dionísio, Saint-Denis, né, na linguagem francesa, temos lá a Basílica, onde o corpo caiu com a cabeça, ali foi então erigida uma basílica, uma igreja, um lugar de oração. Então, irmãos e irmãs, é esse contexto que eu quero passar hoje para nós no sentido da fé. Viva a fé intensamente. Procure a fé dentro da palavra de Deus. Procure a fé na história de pessoas que buscaram Deus, encontraram, se converteram, como Paulo, por exemplo. Buscou, encontrou, se converteu. E assim tantos outros homens e mulheres na palavra e na história nossa também, como por exemplo um dos últimos, Carlo Acutis. E buscou, encontrou, virou santo. São João Paulo II viveu intensamente a alegria do Evangelho a tal ponto de, na hora da sua morte, né, na hora que estavam lá os jovens todos reunidos, as famílias, o mundo todo lá em Roma, na praça, e o grande grito, né, santo súbito, santo súbito, santo súbito, ou seja, santo já, né, santo de imediato. Ele é merecedor porque nos fez feliz e nos fez encontrarmos Cristo. Então, que essa mensagem seja para você algo da dimensão profundamente espiritual e que você, mais uma vez, como disse no comecinho do programa, transmita, né,
Clique no link aí abaixo e transmita essa mensagem para muitas outras pessoas, para que a conversão aconteça em nível assim de massa, em nível muito grande, né? Ou seja, nós chamamos de macro. A massa, quer dizer, muitas e muitas pessoas que não conhecem, elas queiram conhecer também novamente Jesus que habita em nosso meio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você, a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.